Mafra. Hoje estamos com a psicóloga Lorene Eide para falar sobre ansiedade e síndrome do pânico. Lore, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Douglas. Agradeço o convite, fico muito feliz de estar aqui e tenho certeza que nós falando sobre esse tema, um tema que hoje está cada vez mais frequente, tanto a gente ouvir sobre isso como muitas pessoas sentirem isso, acredito que a gente vai poder ajudar muitas pessoas hoje, Douglas. Muita gente, né? Lore, posso chamar de Lore? Claro, com toda certeza. A Loriane há muito tempo, né? Então aí fica o Lore, que é o como a gente sempre conheceu, né? Foi um bom tempo que trabalhamos juntos, né? Com toda Tempo certeza. passa tão rápido, né, Lore? E que bom nos encontrar novamente agora, né, Douglas? E a Lore também nos ajudou, porque quando a gente começou o Mafra Mix, você fez algumas colunas pra gente, escreveu algumas reportagens, sempre que eu precisei de reportagens, eu ligo lá pra Lore de madrugada, você responde, né? E aí, hoje está ao vivo aqui para nós. Conta para mim, como que é o sintoma do síndrome do pânico, o transtorno, o que é isso? Então, vamos começar com a definição, né, Douglas? Então, a síndrome de ansiedade generalizada, talvez um pouquinho antes, é importante a gente pensar que a ansiedade ela é uma reação normal do nosso organismo, né? Nós ficamos ansiosos quando a gente vai fazer uma prova muito importante, às vezes numa entrevista de emprego, quando a gente vai apresentar um trabalho na escola ou numa experiência nova que a gente vai ter para tomar uma decisão, né? Nós ficamos ansiosos. Mas a ansiedade ela passa a ser um transtorno de ansiedade generalizada quando essa preocupação ela começa a ser excessiva, ou seja, ser demais, e começa a causar sofrimento na vida do indivíduo, né? É aquele momento que é fora do controle da pessoa, né? E não é mais por motivos aparentes. Quando a gente vai fazer a prova, a gente sabe que fica um pouquinho ansioso por causa da prova. O transtorno de ansiedade generalizada, a pessoa fica nervosa, fica ansiosa o tempo todo e sem motivo nenhum. Quando a gente fala da crise do pânico, então, a gente pode dizer que está derivada da ansiedade porque as duas andam juntinhas ali. Mas é uma crise de medo intenso, que pode vir a qualquer momento e a qualquer lugar. Uma crise de pânico pode dar na pessoa em casa, no trabalho, dentro do carro e algumas vezes até quando a pessoa está dormindo. E às vezes, eu não sei até onde isso pode ser fato real ou é só uma brincadeira de internet. Às vezes a pessoa, lá um homem todo saradão, vai tomar uma injeção no posto e dar uma crise de pânico. Isso pode acontecer também? Pode sim. Primeiro porque é uma situação nova, né? Ou que a pessoa já carrega, às vezes, um trauma, a gente pode dizer assim, que teve uma injeção lá quando era pequenininho, quando era criança, tomou uma vacina e aquilo ficou registrado como uma experiência negativa. Quando a pessoa se depara de novo com isso na vida adulta, isso pode sim. Pode acontecer. Enquanto a Lorene estava falando, eu abri rapidinho aqui o nosso Facebook, que já está aberto para você que quer fazer comentários, fazer perguntas. Essa é a oportunidade. Para você que nos ouve pelo Rio Mafra Mix Web, você pode ir para o Facebook, nós estamos ao vivo lá também, para fazer a sua pergunta, deixar o seu comentário. Lorene, quais são as causas que desencadeiam isso? Já tem como mapear isso? Nós não temos causas definidas, assim como várias das questões de saúde mental, né? A gente não pode apontar e dizer que é isso. Mas estudos apontam para, a gente pode dizer assim, 3 fatores específicos. Tem a ver com alguns neurotransmissores do cérebro, né? Que é a serotonina e a dopamina. Pode ter a ver também com questões genéticas, e também com questões externas, que é o que a gente chama o ambiente. Então, tem a ver com a qualidade de vida da pessoa, com a vida dela, o quão estressante é ou não. Também pode estar relacionado. É isso. Eu estava vendo uma pesquisa outro dia que existe muita coisa também na linha genética, né? O avô teve, o pai tem, ele tem, porque está na genética. Então, isso também pode ser genético. Pode ser ou não, né? Há casos de pessoas que são ansiosas e têm histórico de ansiedade na família, como isso pode acontecer com pessoas que não têm histórico nenhum também. E quais são esses sintomas? Como identificar eles?
Então, quando a gente fala da crise do transtorno da ansiedade generalizada, a gente fala de sintomas tanto físicos como mentais, né? Falando de sintomas físicos, a pessoa ela vai estar o tempo todo agitada, né? Aí se vê se mexendo bastante, esse famoso mexer as pernas o tempo todo, né? O tique nervoso, por exemplo. Cansaço, mesmo que a pessoa durma bastante, ainda se sente cansado. O coração acelerado, né? Taquicardia, que a gente chama. As pessoas vão ter também muitas vezes náusea, vômitos, diarreia, vai ter alteração na pressão arterial da pessoa também, falta de ar, essa dificuldade de respirar, tensão muscular, são alguns dos sintomas físicos. Quando a gente fala de sintomas mentais, então, a gente fala de irritabilidade, por exemplo, muita angústia interna, falta de concentração. As pessoas ansiosas têm muita dificuldade de se concentrar, medo e preocupações excessivas. Muito bem. Para quem está chegando agora, estamos falando sobre ansiedade e síndrome do pânico. Para quem tem esses sintomas que você falou, ele pode desencadear para outras doenças físicas, psicológicas? Pode sim, né? Quando a pessoa busca o tratamento, quanto mais rápido ela buscar o tratamento, melhor é para ela. Mas se ela for deixando isso vai acabar atrapalhando ela em vários setores da sua vida, né? Tanto quando a gente fala da ansiedade, quanto também da síndrome do pânico, né? E como identificar as pessoas que estão doentes? E como a gente pode fazer em caso de adolescente, quando a família percebe? O que dá para fazer nesses casos? É muito mais fácil para as pessoas que estão perto, né? Porque já conhecem o jeitinho da pessoa, sabem como ela é. A partir do momento em que uma pessoa, e aí a gente falando de criança e adolescente, são pessoas que precisam da família, precisam da assistência da família por lei, inclusive, né? Então, a família é a pessoa que vai estar mais próxima, mas também a gente engata aí os amigos e também a escola, porque querendo ou não, o adolescente, a criança, está 5 dias da semana na escola, né? Então, se começar a perceber mudanças, começar a perceber outras atitudes desse adolescente, dessa criança, ver que são coisas que estão atrapalhando o dia a dia dele, pode sim fazer um encaminhamento para um profissional médico ou para um psicólogo para ajudá-lo, né? Existe uma faixa etária? Como é que é hoje isso? Como que está no teu consultório? Assim, você recebe gente com uma faixa etária fixa ou é muito variado? E outra coisa também, esses sintomas, eles aparecem da noite para o dia ou ele vai crescendo? Depende, né? São bastante relativos. Algumas pessoas já são ansiosas e isso acaba se agravando em algum momento da sua vida. A crise do pânico, por exemplo, ela vem do nada. A qualquer momento. Como eu comentei, né? Pode ser às vezes até durante a noite a pessoa acordar com uma crise de pânico, pode acontecer. Ou às vezes não, né? Não precisa nem de um sonho, só acorda nesse susto, acorda tendo uma crise de pânico sem saber o que está acontecendo, sem saber o que fazer. E daí os sintomas, né, dessa crise de pânico são um pouquinho diferentes lá da ansiedade. A gente pode dizer que às vezes eles até são mais extremos, né? Vem uma dor no peito, esse sufocamento que parece que a pessoa não vai conseguir mais respirar, começa a ter muito medo de morrer, ou começa a pensar na morte de outras pessoas, mas de uma maneira agoniante, né? Vem a sudorese, também vem tremores, podem dar desmaios, né? São sintomas assim mais intensos também. No caso dos homens, as pessoas falam, seja homem, seja macho, né? Existe uma certa relutância em acreditar que aquela pessoa, que problemas psicológicos sejam doenças, né? O que é o tratamento? Como a gente pode ajudar? Então, o tratamento para transtorno da ansiedade generalizada ou para a crise do pânico, ele deve acontecer em parceria entre um profissional médico, né, que pode ser um clínico geral, um médico da família, um neuro ou um psiquiatra, né, e com o psicólogo.
Muitas vezes, os pacientes vão até o médico verifica ou não a necessidade de administrar algum medicamento, dar esse medicamento e indica também a psicoterapia. Às vezes acontece o contrário. Às vezes as pessoas procuram o psicólogo ajuda eles e encaminha para o médico. Porque, como vocês já sabem, o psicólogo ele não pode receitar nenhum tipo de medicação. E, em alguns casos, necessita, sim, desse apoio medicamentoso. Existe a resistência, Douglas, ainda, não só de homens, mas de pessoas com relação à psicoterapia. Ainda se fala que ir no psicólogo é coisa para louco, mas não é. E no psicólogo é coisa de gente que quer se ajudar, de gente que quer viver melhor, né, Douglas? Não tenha dúvida. Prevenção. É possível trabalhar, como você falou, às vezes pode desencadear do nada uma síndrome do pânico, mas existem algumas formas da gente prevenir isso daí? Como não tem causas definidas, é muito difícil a gente falar sobre isso. Mas, quanto mais qualidade de vida uma pessoa tiver, tanto nos seus aspectos psicológicos como nos seus aspectos físicos, mais fácil vai ser para ela não desenvolver qualquer transtorno mental, né, de saúde mental. Então, por exemplo, buscar qualidade de vida de que maneira? Se alimentando de maneira correta, praticando exercícios físicos, buscando fazer coisas que gostam, atividades que lhe dão prazer, passando tempo com pessoas que fazem bem para elas, aí família, amigos, comunidade, né? Existem estudos que o trabalho voluntário também ajuda. Alguns casos, meditação, yoga, que vai ajudar eles se trabalharem, se conhecerem e aí também poderem se ajudar. Esse autoconhecimento também é muito importante. Muito importante, né? Até porque no decorrer do tratamento, no decorrer desse acompanhamento psicológico, a pessoa com transtorno de ansiedade, com a crise de pânico, ela vai conseguindo identificar mais si mesmo nesse momento da crise, nesse momento pré-crise, nesse momento pós-crise. Quanto mais ela se conhecer, mais fácil vai ser para ela se recuperar depois dessa crise e ir identificando motivos ou causas pessoais, coisas dela, para ir ajudando ela também. Quem está conosco é o Joelso Domingos, ele diz bom dia, ótimo tema, bom dia Joelso e bom dia para todos vocês que estão acompanhando conosco. Para quem está chegando agora, nossa entrevistada, a psicóloga Lorene Eides, está falando sobre ansiedade e síndrome do pânico. Uhum. Você falou um pouco antes ali que uma das formas de você evitar a ansiedade, a síndrome do pânico, esse transtorno, você pode conversar com pessoas, estar com pessoas. E quando as pessoas são as responsáveis pela, né, aquela pessoa negativa, ácida, e às vezes é fácil quando é uma pessoa que é fora do teu convívio social, né, que se vê poucas vezes, e quando é aquela que está dentro da sua casa, mãe, pai, irmão, amigo, né, que está do teu dia a dia e está trazendo esse mal. Como é que dá para fugir disso daí? É uma pergunta bem difícil, Douglas, porque cada caso é um caso, né? Por isso, quando o paciente chega lá no nosso consultório, a gente faz uma visão, um mapeamento da vida dele, de como é que são as pessoas que estão também ao redor dele, de que maneira que ele tem essas relações, né? Tanto a parte dele com os outros, como a parte dos outros com ele. E assim a gente vai identificando e ele vai desenvolvendo maneiras de conviver com isso, né, Douglas? Porque você tem razão. Às vezes é muito mais difícil evitar alguém que está mais próximo, né? Mas às vezes não é nem evitar, é o saber lidar com, né? E a psicoterapia vai ajudar. Você fez uma pergunta, Douglas, lá atrás, falando sobre adolescente, e eu queria te comentar que nesses últimos tempos no consultório, no meu consultório em especial, o número de adolescentes que vem se automutilando, se cortando, tem sido cada vez maior, né? Se cortando mesmo. São adolescentes que estão sentindo coisas, né, dentro de si, não sabem como lidar com isso, às vezes não recebem um apoio para lidar com isso, ou às vezes não sabem aonde pedir esse apoio muitas vezes,
e acabam tentando lidar com isso, se machucando. Aí nós temos duas dores, né? A dor emocional e a dor física. Então, esse número está crescendo bastante. A gente precisa ajudar as nossas crianças, ajudar os nossos adolescentes a mostrar para eles que eles podem fugir dessa dor, né? Fugir não, porque dá a impressão que você está deixando de lado, mas que você pode trabalhar essa dor e não precisa causar outra dor em si. Essas fugas para a mutilação, para o sexo desenfreado, para consumo de uso de álcool, drogas, é uma fuga. O adolescente ele quer fugir daquele problema, ele vai para isso, ou é mais para chamar atenção? Aí, de novo, né? Cada caso é um caso. Pode ser fuga, pode ser para chamar atenção, ou pode ser o único mecanismo que ele encontrou naquele momento para lidar com aquilo. A internet faz eles ficarem num quadradinho, né? Um quadradinho que faz eles se conectarem com muitas pessoas, mas ao mesmo tempo não se vincularem com ninguém. A internet é um mundo muito frio, né? Uhum. Que você não consegue transmitir uma emoção pelo teclado, né? A gente pode até tentar, né? E existem relações, né, que surgem a partir disso, existem grandes amizades que surgem a partir disso, mas às vezes também não, né? Muitas pessoas ficam na internet e não é nem se relacionando, é jogando, né? É simplesmente olhando um Facebook ali, né? Conferindo a vida alheia. Agora, chega no teu consultório muitas pessoas e muitos profissionais que chegaram aqui falam bem e falam mal da internet, né? Porque às vezes ali na internet tem alguma coisa muito legal, mas na mesma internet também tem coisas muito ruins. Uhum. Para quem chega no teu consultório, que tem pesquisado ali a internet antes de chegar até você, qual que é a avaliação que você faz? Porque ali tem de tudo, né? Inclusive pessoas não qualificadas escrevendo artigo, texto sobre uma coisa que nem ela não sabe, ela supõe. Quem está lendo tem aquilo como verdade, e às vezes cria alguns problemas. Como você tem identificado o senhor Google? Então, eu oriento toda pessoa que traz uma informação a verificar a sua fonte, né? Isso é importante, a sua fonte. Quem é que escreveu? Da onde que veio isso? Porque na internet tem coisas boas, a internet está aí para nos ajudar, para nos informar, mas também pode estar aí para nos assustar, né? E muitas vezes até para nos desenganar. Tem um comediante até que eu sigo nas minhas redes sociais. Esses dias ele fez um comentário assim, que no Google qualquer coisa que você digitar ou é gripe ou é câncer, né? Então às vezes tem esses dois extremos. Por isso que é muito importante buscar um profissional qualificado, um psicólogo, um médico, que aí ele vai poder te dizer se você tem isso, se você não tem, de que maneira te ajudar com isso. Até porque cada caso é um caso, como a gente já repetiu muitas vezes aqui na entrevista, né? E lá na internet não tem esse cada caso um caso, né? Não vai estar sendo falado diretamente para você, não vai estar sendo conhecido o seu histórico de vida, sua condição atual. É muito genérico algumas coisas também, né? É quase igual o nosso programa se abre e fala o dia de todo mundo. De todo mundo. São muita particularidade para um ambiente genérico. Né? Uhum. Falando sobre a ansiedade e a internet, Douglas, eu tenho visto que talvez hoje o mundo nós estamos mais ansiosos e a internet tem colaborado, né? Eu pensando para dar essa entrevista hoje, eu estava pensando um pouquinho sobre de que maneira que nós nos comunicamos hoje. Muito tempo atrás, né, quando a gente... Eu acho que não era no meu tempo ainda, acho que um pouquinho antes, né? Quando as pessoas queriam se comunicar com alguém de muito longe, o que elas tinham que fazer? Elas tinham que pensar o que elas queriam dizer. Sentar, escrever uma carta, fechar, levar até o correio. Esse correio ia entregar e a pessoa ia ficar esperando tranquilamente a carta chegar na outra pessoa. A outra pessoa ia abrir, ver, responder, colocar no correio e chegava a resposta aqui de volta. Vamos chutar um mês depois, dependendo do lugar, às vezes até mais. Hoje a gente manda um WhatsApp para a pessoa e se a pessoa não visualizar na hora,
A gente não fica meio perdido? Fica bravo, né? Fica bravo. Ele viu e não me respondeu. O que está fazendo agora que não está vendo a minha mensagem? Então, nós estamos muito mais imediatistas. Nós não sabemos mais esperar. E você sabe que isso é uma realidade, porque eu vivo quase todos os dias aqui. Nós temos hoje, em média, 60 mil seguidores no portal. Muita gente. Desses 60 mil seguidores, sempre tem os nossos amigos que nos ajudam com pauta, com sugestão. Uhum. E às vezes 10 horas da noite, 1 hora da manhã, o pessoal está mandando mensagem, e aí eles mandam o texto, e aí eu não respondo na hora, eles começam a mandar interrogação. Né? Gente, quando eu puder responder, eu respondo. Porque realmente é isso, é muita gente para responder, às vezes não consegue. Às vezes vão conseguir responder 2, 3 dias depois. E observo que as pessoas ficam lá chateadas dando outra direção. Isso também é uma forma de ansiedade. Né? Também, né? Mas aí já eu posso dizer que é uma ansiedade que o mundo está envolvido, enrolado nisso. Mas então, aí também não é aquela questão que hoje em dia tudo é tudo digital, né? Tudo é rápido também, né? Antigamente você fazia um café, você lá pegava a lenha, cortava a lenha, trazia a lenha, fazia o fogo, 1 hora para acender o fogo, depois você lá pegava água, 5 horas depois você fazia o café. Hoje você faz o café em 30 segundos, né? Tem uma máquina que você aperta e sai o café. Você pode até fazer outras coisas enquanto o teu café está fazendo, né? Esse dia eu fui numa loja, tem uma loja de um parceiro nosso aqui, a loja Sarasvati, e lá tem um ferro de passar vapor. Você pega a tua roupa, o teu traje, coloca no cabide e você passa aquele vapor e ela fica passada em questões de segundos, assim. Então, uma tecnologia super ultra nova, porque antigamente, também lá atrás, você tinha que fazer o fogo, encher o ferro de passar, porque os nomes de ferro, né? Encher de brasa para passar. Hoje não, você passa lá um vapor e a roupa mais difícil de passar fica passada em segundos. Hoje em dia é tudo muito mais rápido. E com isso a gente não está falando que a tecnologia é ruim. Não, a tecnologia não é ruim, a internet também não é ruim. Tanto que a gente saiba dar limites para ela, né? Então, em que momento, né? Se pergunte aí, Douglas, você que está nos ouvindo, né? Se pergunte quanto tempo você consegue ficar hoje sem celular. Quanto tempo nós conseguimos sobreviver sem celular? Muitas pessoas sem internet, muitas pessoas não desligam nem durante a noite, né? Não conseguem nem deixar do ladinho. Tá lá brincando com o filho, ou tá lá aproveitando a namorada, né? Namorando, ou até numa reunião com os amigos e tá com o celular. E é quando a gente fala disso, a gente não tá falando dos outros, a gente tá falando da gente também. É uma coisa que nós precisamos nos puxar a orelha e aprender a colocar limites. Dominar a tecnologia e não deixar que ela nos domine. Olha, para quem quiser continuar esse bate-papo, voltar a conversar com você sobre essas e uma infinidade de outros temas, né, que a psicologia hoje pode ajudar. Claro. Como é que faz, no que é teu consultório, quais são os meios que você tem? Então, hoje eu sou psicóloga, atendo em clínica, tenho o meu consultório, o meu espaço terapêutico. Quem quiser me curtir na página lá, psicóloga Loriane Eire, vai encontrar no Facebook. O meu consultório, ele fica hoje, o ponto de referência é na Rua do Condor. Na Rua do Condor, um pouquinho antes de chegar no Condor, você já vai ver a plaquinha lá no meu espaço terapêutico. Tem lá informações como e-mail, como telefone. Se quiser continuar essa conversa, se quiser conversar especificamente sobre alguma coisa, ou então pode entrar em contato com você, né, Douglas, aqui no Rio Mafra Mix, e também pedir os meus contatos, que você os tem e poderá passar para quem precisar. Então tá, estamos chegando ao fim dessa entrevista, foi um prazer conversar com você, trazer esses temas tão importantes, e quero deixar os microfones ou o Mafra Mix aberto para você sempre que quiser enviar um artigo, contribuir de alguma forma, seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço, Douglas, muito obrigado por essa oportunidade, por levar essa informação a mais pessoas, levar informação de qualidade. E quando você precisar também, pode sempre me chamar. Muito bem, muito obrigado. E para você também que curte o Rio Mafra Mix, que nos ajuda com sugestões de pautas, de informação. Se você tem alguma informação, um tema que você gostaria de ser debatido aqui, entre em contato conosco pelas nossas redes sociais, que a gente vai fazer de tudo para lhe atender. Muito obrigado, tenha um bom dia, uma boa semana. Rio Mafra Mix, muito mais que informação.